Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir que a irmã Jacira, orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa noite, com essa possibilidade de meditarmos na palavra. Hoje nós iremos meditar em Marcos 9, do 14 ao 28, ao 29, do 14 ao 29. Você que está com a sua Bíblia aí, abra em Marcos 9, do 14 ao 29, né? Um texto bastante interessante, e com certeza o Espírito Santo já está aqui conosco nessa reunião e vai nos ajudar a aprendermos cada dia mais do Senhor. A irmã Jacira pode orar, por favor? Abençoando a Então, vida dos professores, a vida do é, irmão Albacir, da irmã Isabela, que está conosco aqueles que ainda vão aqui. chegar, tudo bem. Por Querido, favor. amado, querido e amado e adorado Pai, soberano Deus, estamos aqui neste dia, nesse grupo, para falarmos sobre o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para cada vez mais nos aperfeiçoarmos sobre a sua verdadeira fala, descobrirmos o que realmente a Bíblia quer nos Aleluia. transmitir, nos qual o recado que ela quer realmente nos mandar? Às vezes são coisas simples, mas que para nós nem sempre é tão simples assim. Hoje eu aprendi duas simplicidades que eu adorei, adorei, adorei. Aleluia. Cada dia que eu leio, mais feliz eu fico. E, Aleluia. e fico muito feliz de participar deste grupo. Peço ao Senhor que oriente bastante o nosso pastor Marlon, que é ele hoje que vai ministrar o curso. Peço ao Senhor Aleluia. bastante sabedoria, muita luz, muita luz, muita luz, para todos nós entendermos bastante essa Bíblia, entender o que realmente significa esse significado tão maravilhoso que foi escrito há 21 séculos atrás e continua até hoje vigorando, e o que deve Aleluia. vigorar mesmo, e devemos desmistificar e acabar com todas as heresias que estão apontando, né? Cada vez Isso. mais devido da ganância devido ao povo, devido nós sermos uns grandes pecadores e continuamos ainda, embora Jesus tenha morrido na cruz para nos salvar, nós ainda continuamos pecando, pecando, pecando. Porque pecar Jesus. Tem é misericórdia de muito nós. fácil. Por pensamento, nós pecamos. Se por pensamento nós pecamos, imagine ações. Poxa, é muito complicado. Então, nós pedimos que o Senhor nos proteja, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, una cada vez mais esse grupo, que as pessoas percebam o quão é valioso isso em nossa vida. Isso aí nos dá apenas crescimento e nós devemos realmente querermos crescer em Cristo Jesus, porque é Aleluia. Jesus que é o nosso Pai, é nosso advogado, é Ele que sacrificou a vida dele, é Ele que passou Aleluia. na cruz para nos salvar. E É salvar não é verdade. um, nem dois, nem três, é salvar a humanidade. Ele fez isso, não foi por uma pessoa, para salvar um grupo pequeno, não, para salvar apenas o grupo dele, que foram os judeus, mas para salvar todos aqueles que realmente acreditam na cruz, no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição, que é Eu creio, Jesus. né, a grande prova de que ele realmente era Deus, Filho de Deus. Eu Muito creio, Jesus. obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito Em nome de obrigada, Jesus, e Pai. uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do texto rapidinho aqui para o nosso amado professor Marlon falar algo e logo após viremos com as perguntas. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Amém. Eu estou ouvindo. Leitura rápida aqui. Está ouvindo, né? Evangelho de Marcos, uma catequese para adulto, algo no número 32 já, a nossa lição, 32ª. O tema é: algo pode impedir
a transfiguração da vida, esse é o tema, como eu disse, em Marcos 9, do 14 ao 29. Diz assim: quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que alguém da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, jogam no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó, gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. E levaram o menino. Quando o espírito viu, Jesus sacudiu violentamente. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajude-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino gritou: eu tenho fé. Me ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito imundo: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência e deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Vamos agora ao aprofundamento. Dois temas importantes unem esse longo relato de milagre aos textos precedentes. O primeiro é a discussão dos discípulos, descendo da montanha, os três discutem entre si sobre o que significa ressuscitar dos mortos. Marcos 9, 10. Os outros, que não fizeram a experiência da transfiguração, discutem com os doutores da lei. Atos 9, 14. E parece que Jesus se irrita com essa discussão, querendo saber seu conteúdo. Marcos 9, 16. Ironia maior, como veremos, é o fato de a prática libertadora, a boa notícia, virar objeto de discussão. O tema recorda ainda a discussão de Jesus com os fariseus. Marcos 8, 11. O segundo tema importante está presente no verbo levantar-se, que faz pensar na ressurreição. Em Marcos 8, 31, primeiro anúncio da paixão, Jesus afirma que depois de 3 dias o Filho do Homem se levantará, ou seja, ressuscitará. Descendo do monte, os três discutem entre si sobre o sentido de levantar-se dentre os mortos, isto é, ressuscitar. Marcos 9, 10. Finalmente, Jesus pega a mão do menino e o levanta diante do povo, que pensava que estivesse morto. Marcos 9, 27. Há nítido contraste entre a ação de Jesus e a discussão dos discípulos. Isso se torna mais explícito se levarmos em conta um dos motivos da escolha dos 12, apontado em Marcos 3,15, enviados a pregar com autoridade sobre os demônios, explicitado em Marcos 6,7, dava-lhes poder sobre o espírito impuros. Aqui, quando Marcos registra os discípulos tentando pôr em prática essa ordem, constata-se sua total impotência diante do espírito mudo e surdo. Em outras palavras, não consegue ser boa notícia que faz o reinado de Deus se aproximar. Não consegue amarrar o homem forte, desalojando-o e resgatando quem caiu vítima dele. Compare com Marcos 3, 27. O pai do menino constata-o: eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Em vez de ação libertadora, discussão com os doutores da lei, esse mesmo grupo que já discutiu com Jesus e foi derrotado. Não se conhece o conteúdo da discussão, mas já sabemos o que os doutores da lei pensam disso. E vimos também que o povo consegue distinguir o ensinamento de Jesus do ensinamento dos doutores da lei. Como ficam os discípulos nesse caso?
A menção da casa e do ensinamento personalizado faz pensar na dificuldade dos primeiros cristãos ao desalienar as pessoas. É a crise dos seguidores de Jesus, concretizando-se. O tema da oração, apesar de importante, parece deslocado, pois a fé, ou a falta dela, é o fator decisivo de todo esse episódio. Talvez seja por causa disso que Marcos caprichou nesse milagre espetacular da segunda parte, que tem seu similar no episódio do processo de Gerasa, Marcos 5, do 1 ao 20. Assemelha-se também à ressurreição da filha de Jairo. Várias coincidências. Episódio que traz embutida a cena da mulher cheia de fé, que fica curada da hemorragia. Aqui, por oposição, há falta de fé. Além disso, o fato de ser um espírito mudo e surdo cria certa relação com outro episódio da primeira parte, em Marcos 7, do 31 ao 37. O papelão dos discípulos é evidente. Para uma leitura catequética desse episódio, talvez seja oportuno tomar o pai do menino como exemplo de caminho progressivo de fé. De fato, no início, Jesus se queixa de estar diante de uma geração sem fé. A seguir, afirma tudo ser possível para quem tem fé. Diante disso, o pai do menino afirma ter fé e pede ajuda contra a falta de fé. A atenção progressiva de Jesus para com esse homem estimula-o a crer sempre mais. Ele que representa muitas pessoas e nos representa também. Tem piedade de nós e ajude-nos. O tema da falta de fé já apareceu forte na primeira parte de Marcos 6,6, como impedimento para os milagres que comprovam a aproximação do reinado de Deus. Nota-se, finalmente, a diferença entre a atitude do espírito mudo e surdo e a de Jesus. O primeiro prostra-se e aniquila a pessoa. Vale a pena sublinhar o ataque espetacular do espírito, que também é mudo, surdo, e faz o que quer com a pessoa. Joga o menino no chão, já o atirou no fogo e na água, e o menino espuma, arranja os dentes, fica completamente rijo, rola pelo chão. Reação nem sempre previsíveis, para sempre destruidoras da pessoa. Jesus, pelo contrário, ergue o menino e ele fica de pé. Por favor, amado professor. Por favor, professor Marlon. Estão me vendo? Ouvindo bem. Perfeito. Eu vendo e ouvindo, né? Eu apaguei a luz aqui atrás, estou com a luz aqui só da... Estamos vendo bem. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal? Ficou. Perfeito, então. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou alegre com a presença de todos aí. Pastor Mestre Wilton, né? Nosso professor, e a irmã Isabela, que eu convidei, né, para estar presente aí nessa live aqui no Zoom. Bom, vamos lá. Queria fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos leram aqui o texto selecionado, que é de Marcos 9, do 14 ao 29. Eu até estava comentando isso com o pastor Wilton antes de nós começarmos a aula. Alguém sentiu falta de alguma coisa? Nós somos de tradição protestante e nós estamos familiarizados com a tradução de João Ferreira de Almeida. Dependendo da nossa tradição, tem que ser a tradução revista e corrigida, né? Era o caso da minha tradição. Tinha que usar a revista corrigida. Alguém sentiu alguma falta nesse texto aqui, de alguma coisa? Alguém se lembra de alguma coisa que ficou faltando nesse texto? Eu senti que na minha tradução não existe os nomes específicos dos discípulos que estavam com Jesus inicialmente. A minha, no versículo 14, fala quando eles se aproximaram de Jesus. Quando eles se aproximaram, né? Perfeito. Perfeito. Eu senti essa diferença. Qual é a tradução do irmão? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Pastor Isaías, eu não senti essa falta, não, porque o que foi que eu interpretei? Não sei se eu interpretei certo, hein? Pastor Marlon, qualquer coisa, me conserta, por favor, tá? Que eu não sou Não, pastora. perfeito. Eu fiz um retrocesso, tá? Eu fiz um retrocesso. Jesus estava chegando da onde? Isso é que eu fui ver, da transfiguração.
Isso. para poder entender alguma coisa aqui. Então, se ele estava da transfiguração, lá na transfiguração ele estava com Pedro, com Tiago e João. Então, esses outros discípulos aqui são aqueles outros que não foram na transfiguração. Foi isso que eu interpretei. Não sei se eu interpretei certo, mas foi isso que eu Não, tá interpretei. certo. Tá certo. É isso mesmo. Tá? É isso E a mesmo. outra coisa que eu estou querendo primeiro ouvir a fala do pastor Marlon, para ver se ele vai tocar nesse assunto, que eu fiquei com. Estou precisando de um determinado esclarecimento, mas eu vou primeiro ouvi-lo, que de repente na fala ele vai esclarecer essa minha pequena dúvida que eu também tenho aqui, tá bom? Tem Mas uma é outra questão, dúvida. tem uma questão também, eu queria ajudar os irmãos. Chegou agora o apóstolo Jair. Chegou o apóstolo Jair. É só lembrar os irmãos que é em Marcos 9, Jair. Marcos 9, do 14 ao 29, tá? Marcos 9. Por favor, professor. Obrigado. Então, além dessa questão aí inicial, Poderia fazer deixa eu uma observação com conferir relação a aqui essa com a minha questão da Almeida. versão? Eu já conferi, mas eu vou conferir de novo. Além dessa questão inicial, alguém lembrou de uma outra coisa? Podia fazer uma observação com relação a essa questão das versões da Bíblia? Pode, à vontade. Nós temos em torno de 45 versões da Bíblia no nosso idioma português. Isso é errado, isso é péssimo. A Bíblia devia ser uma versão só. Infelizmente, também tem influência maligna nisso aí. Amém. Perfeito, perfeito. Por favor, professor. Se fosse uma tradução só, ia facilitar. Mas alguém viu? Não se lembra? Olha, eu vi a questão de espírito e demônios. Espírito e demônio. Usa-se o termo espírito, né? E depois Jesus acho que usa o termo demônio. Acho que é Jesus que usa esse termo, não é? Perfeito, perfeito. Tá quente. Foi no lugar. Mas Opa! a questão não é essa. Vamos lá, para aqueles aí que são de tradição pentecostal. Quando tinha uma possessão demoníaca muito difícil para expulsar, o que o pessoal orientava da igreja? O professor Marlon. O professor Marlon, eu tô com a pergunta aqui, já na agulha aqui, ó. Olha aqui como é que eu fico aqui, ó. Eu levo a sério. Eu botei aqui, ó. Qual a intenção em inserir o jejum no texto? Posso afirmar que criaram uma outra doutrina, não é que nós entendemos que o jejum aqui está entre aspas, e entre aspas, nós entendemos que é uma inserção, inserção externa, não é? Isso. Então, é tradição na igreja que para tirar demônio, tem demônio que só sai com jejum e oração. Botam até na frente a oração e jejum, só botam até na frente de jejum. É essa a questão. Por favor, professor. É isso aí. Quando a gente lê esse texto, né, a gente que é de tradição pentecostal, principalmente, a gente lida. Peraí, mas e o jejum? Onde está aqui? O jejum? A gente fica assim, que ele colocou assim, só pela oração, a não ser pela oração. Mas e o jejum aqui? Eu descobri, algum tempo atrás, descobri sem querer, quando eu fui dar uma aula de exegese, lendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, que ele é muito bom. Introdução à Exegese do Novo Testamento. Esse livro aqui é excelente. Então, eu descobri, sem querer, lendo esse livro aqui, o seguinte, que esse termo aí, como o irmão falou, é um acréscimo. É um acréscimo e, além de ser um acréscimo, né, por isso que as novas versões agora, né, as versões que nós chamamos de versões mais críticas, só que eu sempre esclareço que o termo crítico aqui não é crítico no sentido de você pegar e marretar, ficar contra, não. O termo crítico aqui é o termo de análise. Vem de método histórico crítico, que é o método utilizado na exegese.
As versões mais críticas não incluem a palavra jejum. Por quê? Porque a palavra jejum ela acaba atrapalhando o sentido da passagem, da perícope. Ela destoa tudo. Aí, como o irmão falou, gera doutrina, gera ensinamento de uma coisa que não era para estar ali. Né? Porque entrou, aí são outras questões. De repente foi uma necessidade da comunidade, algum esclarecimento, alguma coisa assim. Mas nos escritos considerados mais antigos, a palavra jejum não está. Perfeito? E daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão por que a palavra jejum acaba atrapalhando o sentido aqui da mensagem do texto, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não. Todo mundo perfeito. Tranquilo. Vamos lá, então. O primeiro tema aqui é a discussão, como foi falado aqui, dos discípulos sobre a questão da ressurreição dos mortos. Nessa época aqui, existiam algumas doutrinas dentro desse judaísmo, que é chamado judaísmo do Segundo Templo ou judaísmo rabínico, tá? Havia a doutrina oficial do Templo de Jerusalém e haviam as outras doutrinas, que eram as extraoficiais. A doutrina oficial do Templo de Jerusalém é aquela clássica doutrina do livro de Eclesiastes. Morreu, vai ao Seol, e o destino do homem é o mesmo destino dos animais. Não há uma essência humana, o que mais tarde vai ser chamado de alma, né? Isso é um conceito já grego. Não há uma essência, não há um espírito. Embora tenha a questão da ruá, mas a ruá no hebraico não era a mesma coisa da alma. Era uma respiração mesmo que voltava para Yahvé, mas não era aquela essência de alma que se tem dentro do pensamento grego. E existia a outra vertente que dizia o seguinte: não, de fato, morreu, acabou. Só que quando Yahvé restaurar todas as coisas, aí já tem uma influência da literatura apocalíptica, que na literatura apocalíptica, sim, existe questão de alma, existe todas essas questões. Então, quando Yahvé restaurar tudo, então o indivíduo vai ser ressuscitado. Certo? Então, eles estavam discutindo ali sobre a questão do que significaria a ressurreição dos mortos. Por que eles discutem isso? Porque o próprio Senhor Jesus já tinha dado aqui o relato da sua paixão. Quando a gente for ver os evangelhos, chega uma altura no evangelho em que Jesus começa a falar sobre a sua paixão. Né? O Filho do Homem vai ser entregue aos homens, vai ser crucificado e ao terceiro dia irá ressuscitar. Isso aqui ele está falando da paixão, certo? E tem, propriamente dito, os relatos da paixão, que são os relatos da crucificação, da morte e da ressurreição. Então, eles não entendem isso. E o narrador, ele deixa bem claro isso aqui, o evangelista, né? Ele deixa bem claro isso aqui, por quê? Eu tenho estudado muito sobre isso, tenho falado muito sobre isso, não só aqui, mas no seminário também, lá na igreja onde eu congrego em Xerém também, na nossa igreja reunida em Xerém, na nossa comunidade cristã. O evangelho, ele foi escrito numa ótica pós-pascal. O que é a ótica pós-pascal? Pós-experiência de morte, de crucificação, de morte e ressurreição. Então, toda vez que nós lemos um relato evangélico, nós temos que ter isso em mente. A experiência pós-pascal foi a experiência que fomentou toda a fé e formação da igreja. Por isso que eles fazem bastante ênfase nessa experiência aqui. Muito entendimento das coisas que Jesus fazia
só são esclarecidos depois da experiência pós-pascal. E aqui é um caso nítido desse aqui, que eles não estavam entendendo o que era a ressurreição, mas eles passam a entender isso após a experiência pascal, né? Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, o que intriga aqui a questão dentro do texto é a seguinte, que eles estão discutindo com quem? Com os doutores da lei. Isso aqui é uma questão que intriga. Por que intriga? Porque os doutores da lei, nos evangelhos, isso aqui não é uma marca somente do evangelho de Marcos, mas nos evangelhos eles são uma oposição à mensagem de Jesus. No evangelho de Mateus eles são, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e principalmente no evangelho de João. No evangelho de João é mais ainda. Então, assim, é como se eles estivessem regredindo. Vamos consultar a oposição para ver se nós estamos certos. E Jesus não gosta dessa atitude. Jesus ele não gosta dessa atitude. Aqui os doutores da lei, eles estão representando aquilo que nós chamamos de antigo paradigma. Qual era o antigo paradigma? O antigo éon. O pessoal das dispensações vai falar, né? A antiga dispensação, né? Eles estão representando o quê? O paradigma da religião judaica, que era um paradigma que Jesus veio quebrar. Jesus veio acabar com o paradigma da religião judaica. Ele não veio acabar com a lei no sentido de desmoronar com a lei, mas ele veio trazer um novo conceito de lei, não somente de lei, de um código legal, mas um novo conceito de justiça. Ainda ontem eu estava conversando com o pastor Wilton, que está aqui, ele até pode falar se quiser, qualquer coisa, sinta-se à vontade. A gente estava conversando sobre isso, e o tema do Evangelho de Mateus é o tema da justiça, por isso que está lá, o reino de Deus e sua justiça, porque a justiça no Evangelho de Mateus é totalmente ressignificada em Jesus Cristo. Certo? Então, trazer experiência, né? Eles acabavam de vir de uma experiência que era uma experiência... como eu posso dizer aqui? Eu posso até dizer o termo de supraceleste, transcendente. Eles viram o Filho glorificado antes da sua, entre aspas, glorificação, que foi o momento da ressurreição. Eu estava citando ontem, né, no seminário, vou citar aqui novamente, esse livro aqui, isso aqui é uma revista, né? Faz parte até do edital da PUC para a gente estudar. Mysterium Salutis, tem alguns volumes. Esse aqui é o volume 3 e 4. Pastor Wilton tem todas essas revistas aqui em PDF. Isso aqui é a parte do compêndio de O Evento Cristo, Cristologia Sistemática. E o que diz esse autor aqui? Ele diz o seguinte, que dentro da compreensão da revelação da história salvífica de Jesus Cristo, ele só se torna filho de Deus na história humana após a ressurreição. Não é que antes ele não fosse, mas na história da salvação, isso só fica visível a partir da experiência pós-pascal. E eles tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurado. Aí há discussão, como foi dito na aula passada, no nosso estudo passado. É um relato teológico? Pode ser um relato teológico. A questão não é se é real ou teológico, se é histórico ou se não é. A questão aqui não é essa. A questão é justamente apontar que depois de uma experiência transcendental, onde eles viram o Filho de Deus, junto com os dois maiores representantes da religião judaica, ali, conversando com ele, reconhecendo sua messianidade, e mais que isso, o testemunho do próprio Deus. Foi dito na semana passada. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que a ele ouvi? Foi dito isso na semana passada. Porque Jesus Cristo é o portador da revelação de Deus. Aí eu me recorro lá a João, né? Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer.
né? Então, e isso vai além, porque no versículo anterior diz lá, né? A lei foi dada por Moisés e a graça por Jesus Cristo. Ou seja, o autor está dizendo, ó, aqueles textos que falam lá que Moisés viu a Deus, tá, Moisés viu a Deus, mas viu Deus pelas costas, diz o relato do Pentateuco. O Filho de Deus não, o Filho de Deus está no seio do Pai. E essa mensagem aqui é ratificada lá pelo evangelista lá, pelos 3 sinóticos. Este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Portanto, Jesus é a voz de Deus. E eles estavam discutindo com quem? Com aqueles que eram opositores de Jesus. Isso é de uma estranheza muito grande. Isso causa estranheza. É aquela coisa. Ao mesmo tempo em que eles estão com Jesus, eles ainda não tiraram o pé da religião. Sabe? Se eu fosse usar um termo aqui, que o pessoal antigo conhece, eu ia falar que eles aqui estão sendo crente Raimundo. Lembra do crente Raimundo? Exatamente. Um pé na igreja, todo mundo. Né? Então é isso aqui que eles estão fazendo. Eles ainda estão no paradigma do judaísmo. Eles ainda estão no paradigma do judaísmo. E a consequência, porque a gente no seminário usava um termo, né? Eles ainda não tinham virado a chave. Ainda não tinha virado a chave. Eles estavam com Jesus, estavam comendo com Jesus, estavam vivendo com Jesus, mas a chave ainda estava. Por isso que eles faziam. Vocês veem tanto que a gente sente isso, que eles não tinham virado a chave, que Jesus ressuscitado, já no monte, aqui novamente a gente não entra na questão da ascensão, se foi histórico ou não, a gente não entra nessa questão. Mas a última pergunta que foi feita a Jesus, vocês se lembram qual é? Lá em Atos. É a última pergunta que Jesus responde. Senhor, quando tu restaurarás Israel? Quando tu restaurarás Israel. Eles ainda estão preocupados com a restauração de Israel. Eles não tinham percebido que eles eram o novo Israel. A igreja é o novo Israel. Por isso, 12 apóstolos, 12 patriarcas, etc. A igreja é o novo Israel. Eles não tinham percebido isso. Jesus disse, ó, não vos importa saber o tempo nem as estações. Aí eles falam para fazer, aí Jesus dá ordem para eles fazer justamente o contrário. Não fiquem em Israel, saiam de Israel. Saiam de Israel. Então, aqui eles ainda não tinham virado a chave e nem aquele pessoal que testemunhou a ascensão. Aí aqui, ó, em 8:31, o primeiro anúncio da paixão, Jesus afirma que depois de 13 dias, o Filho do Homem se levantará, ressuscitará. Descendo do monte, os 3 discutem em si sobre o sentido de levantar-se dos mortos, isso é, ressuscitar. Jesus pega a mão do menino e o levanta diante do povo, que pensava estar morto. Aqui, de certa forma, porque a perícope ela não vai tratar sobre a questão de ressurreição, mas, de certa forma, aqui, a perícope já está tratando do poder de Jesus sobre a morte. Não só a questão de espíritos impuros, porque aqui eu até pensava que o autor ele falava sobre isso, mas ele não fala. Existe uma questão aqui sobre esse menino, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que interpreta-se como espírito impuro, mas esse autor aqui desse livro diz que não é bem assim. E esse outro autor aqui, desse livro aqui, esse livro aqui eu super recomendo para vocês comprarem. Jesus, Aproximação Histórica de José Antônio Pagola. Aliás, nosso pastor Wilton, ele passou para PDF esse livro todo. Se os irmãos quiserem, é um excelente livro. A gente vai abordar essa questão daqui a pouco. Existe uma questão sobre esse menino aqui. Mas o tema da perícope aqui, a gente vê que até a questão da oração fica um pouco deslocada. O próprio autor aqui desse estudo fala isso, que a questão da oração fica um pouco deslocada de todo o sentido, porque a ênfase aqui não é nem a oração. A ênfase aqui não é a oração. Vamos lá. Aqui, como ele diz aqui, assemelha-se à situação da ressurreição da filha de Jairo e também ao milagre de Gerasa.
não é? Faz uma associação a isso. Por quê? Porque a questão tratada aqui, nesse versículo, é a falta... Nesse versículo, não. Nessa passagem inteira, é a questão da falta de fé. Isso. É o tema inteiro. Eles viram, olha só, testemunharam o Filho de Deus, junto com Elias, Moisés, o próprio Pai testemunhando diante deles, viram o Filho de Deus glorificado e mesmo assim estavam discutindo com os doutores da lei, porque eles julgavam que os doutores da lei tinham mais autoridade que Jesus. Então eles estavam sem fé. Por causa dessa falta de fé desses discípulos aqui, é que eles não conseguiram operar o milagre aqui junto a esse menino. Porque eles estavam com falta de fé. E aqui, lendo um pouco, né, sobre essa questão aí do jejum, queria ler a palavra desse teólogo aqui para vocês, para a gente entender um pouco melhor isso. A estrutura narrativa do texto é basicamente determinada pelas interações entre a multidão e os discípulos de Jesus. A ação começa com a vinda de Jesus no Monte da Transfiguração até os discípulos, embora 3 tenham estado diretamente com ele. Esse trazer é mencionado outra vez no versículos 19 e 20. Uma primeira descrição da enfermidade pelo Pai ocorre nos versículos 17 e 18. Aí existe toda a questão aqui, como a gente deve saber ler o texto bíblico. Ó. Inclusive a irmã Isabela, que está aqui, ela é médica. Ela vai ser interessante ela saber disso aqui. A qual permite depreender uma epilepsia. Ou seja, há um consenso entre os biblistas, entre os estudiosos dessa perícope aqui, que o texto não está falando de espírito imundo. Não está falando nem de demônio. A situação já vi falar sobre isso. que o jovem encontrava... Eu já vi falar sobre isso. Não ouviu falar sobre isso. O Pagola fala isso também, o autor desse livro aqui. A situação que esse jovem encontrava não era uma situação de uma possessão demoníaca, mas de uma crise de epilepsia. Exatamente. Agora, a gente precisa entender o seguinte, que nessa cultura aqui, crises de determinadas enfermidades podem ser consideradas doenças. Pode ser consideradas possessões. Se a gente for ver até alguns séculos passados, não faz tanto tempo assim, enfermidades de patologia no sentido de psíquica, não é? Neurológica, psicológica, comportamental, eram vistas como possessão demoníacas. Aliás, até hoje em igrejas, muitas doenças como depressão, ansiedade são demonizadas. Agora imagine essa época aqui. Nós lendo com o olhar do século XX, entendendo esse tipo de patologia, a gente está lidando aqui com uma questão, a gente vê nitidamente que a gente está lidando aqui com uma crise de epilepsia. Então, não faz sentido. Mais uma questão para a gente ver que não faz sentido dar toda essa ênfase à questão de expulsão de demônio. A questão não é essa. A questão é que o homem que era o pai do menino aqui, mesmo diante da falta de fé dele, ele consegue encontrar fé em Jesus. Um homem que ele só tinha ouvido falar. E os discípulos que tinham visto Jesus lá no Monte da Transfiguração, os 3, e os outros que estavam acompanhando ele, vendo as outras maravilhas, não tinham tido fé o suficiente para curar esse menino. É mole? Olha só. Às vezes a fé vem de onde menos se imagina. Os maiores relatos de fé que nós vemos da Bíblia são de 2 pessoas que não são judeus. Centurião romano. Centurião romano. Centurião e a mulher cananeia. Mulher cananeia, A mulher cananeia. Os 2 deixaram Jesus maravilhado. Diz que não viu em Israel tanta fé como a deles.
Ele falou para a mulher cananeia: grande é a tua fé. Né? Então, a gente vê que a fé, às vezes, vem de onde menos se espera. Não vem do religioso, não vem do judeu, não vem do doutor da lei, não vem do sacerdote, não vem de nenhum deles. Vem daqueles que desconheciam totalmente a religião. Então, essa questão aqui da oração, de fato, fica um pouco deslocada nesse sentido aqui, né? Fica um pouco deslocada. E a grande questão enfatizada aqui é a questão da falta de fé. Isso aí serve muitas vezes para nós que somos cristãos hoje. Nós conhecemos a verdade, conhecemos a Cristo, mas muitas vezes nos falta a fé. E o próprio Jesus diz aqui no versículo que quem tem fé, que nada é impossível para o que crê, para aquele que tem fé. Uhum. E o Jesus ele sempre enfatizava nessa questão da fé. Né? Aquele que crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Se creres, verás a glória de Deus. É a fé. Não é? Então, que nós tenhamos mais fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e qualquer coisa para perguntar, nós estamos aqui. Irmão Isaías. Muito bom, professor, muito bom. Caramba, uma abordagem bastante completa sobre essa questão. Muito interessante. Vamos lá. As perguntas. Jair, Daqui. as Tô pronto. perguntas. Achei muito interessante a fala do professor. Eu não sei se a irmã Isabela Ferraz tem alguma pergunta, a irmã Jacira, o irmão Alvacir tem alguma pergunta sobre esse tema que nós falamos hoje. Eu queria fazer uma pergunta ao professor. Qual a importância, professor, de hoje a pessoa ter o dom do discernimento para observar os males, né, que têm afligido a sociedade? Porque na época desse menino, ele, com certeza, pelos sintomas dele, ele deveria ter essa epilepsia, né? Epilepsia. E eles acharam que era demônio. E acontece muito isso. Não é demônio, é uma doença normal que é inerente a qualquer ser humano e eles reputam como demônio. Mas o importante é que, independente disso, Jesus curou, né? Isso que é importante. Que o professor Marlon vê como importância da pessoa ter esse discernimento para, na hora, observar se é do mal ou do bem? Eu acho que a questão do discernimento, ele até coloca uma questão aqui, que é a última questão, que eu fiquei pensando aqui, que entra nessa pergunta que o irmão fez. Aqui, ó, que ele diz: tente atualizar várias formas de expulsão de demônios para os nossos dias. Por exemplo, o voto consciente expulsa o político corrupto. Por que ele fala isso aqui? Porque quando a gente fala em discernir, eu particularmente acredito nas questões espirituais, tá? Acredito que há, de fato, possessão, acredito que essas coisas existam, tal. Mas o discernimento espiritual, a gente tem que entender o seguinte: o ser humano ele é integral. Ele é integral. A gente divide muito questão de mundo espiritual, mundo físico. Essa divisão, ela não é da Bíblia necessariamente, ela é uma divisão platônica que a igreja herdou. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Existe lá a questão do platonismo, o mito da caverna, né? O mundo físico, o mundo real e o mundo das ideias. Né? A gente está dentro da caverna, a gente só vê as sombras, não sabe o que está acontecendo lá fora. Aí esse dualismo ele é trazido para muitas realidades, inclusive nessa questão do mundo físico e do mundo espiritual.
Então, o discernimento, ele não é somente no sentido que nós julgamos ser espiritual. Ele pode ser em outros sentidos. Ele pode ser no sentido social, pode ser no sentido, como ele colocou aqui, a questão política. Né? Ele abrange muitos sentidos. Né? Então, o discernimento, a gente não fica só preso à questão que nós julgamos ser espiritual, mas de vários setores da sociedade. Eu não sei se eu respondi a pergunta do irmão. Deu para entender? Deu, deu Deu para sim, responder? deu sim, deu sim. Muito interessante mesmo. Uhum. Porque como eu disse, a minha esposa ela teve agora um problema de asma. Só que para descobrir esse problema através de pesquisas, etc., e veio depois de uma ansiedade, ela teve um problema de ansiedade, né? Achavam que era algo espiritual, mas na realidade não era asma mesmo e tal. Então, nós que não fomos nesse papo, né? E nós entendíamos que era algo emocional, algo realmente de saúde física, realmente. Então, é muito interessante o que o professor falou, e eu queria saber se tem alguém aí para mais perguntas. Mais perguntas. E nós estamos partindo já para o finalmente. Professor, já que ninguém tem pergunta, eu vou deitar e rolar, hein, Jair? Você não tem pergunta? Vou deitar e rolar. Estamos prontos. Professor, sobre a questão do Marcos 9:29, da inserção ali do jejum, realmente fica meio descontextualizado ali a questão do jejum, porque, como professor, eu também creio em demônio, em possessão demoníaca, eu creio que haja possessão demoníaca, né? Não como o pessoal fala aí, esses nomes aí que eles falam africanos, jogam os demônios Sim, tudo nas costas dos africanos, é quando que, verdade. biblicamente você não vê demônio nenhum africano ali, mas tudo bem. Exato. Então, você pode estar dentro do ônibus, vindo do trabalho e aparecer alguma situação que você tenha que, em nome de Jesus, repreender um demônio, Sim, não é? sim. Então, eu tô aqui em casa com a possessão demoníaca, só que eu almocei e não estou em jejum. Aí eu falo, ô Jair, tá em jejum? Tô. Dá para tu vir aqui expulsar o demônio? Entendeu? Então é meio contraditório. E interessante que a gente sempre vai aprendendo aqui no estudo. Eu não tinha reparado que está entre aspas esse e jejum. Não tinha reparado. Hoje que eu fui observar. Então, louva a Deus. Queria perguntar se há alguma pergunta, se o professor quer falar mais algo a respeito de alguma coisa. Senão, nós vamos encerrar Não, louvando a Deus pela. Irmã Jacira quer falar? Fala, minha linda. quero falar assim, é o seguinte, né? Fazendo uma reflexão sobre tudo que nós falamos. Por favor. O pastor Marlon, tá certo, falou o seguinte: a ênfase maior, eu também sabia que não estava não, eu não sabia não, isso não. A ênfase maior não está na oração, está na falta de fé. Sim, dá para sentir a falta de fé ali, porque até os próprios alunos, os discípulos de Jesus, não tinham fé nenhuma e vacilavam muito. Eles não sabiam nem o que era a ressurreição, ressurgir dentre os mortos, aquele depois dos 3 dias, e eles viveram aquilo tudo e mesmo assim não acreditavam ainda, demoraram a acreditar e cair na real. Então, o que eu pensei muito quando eu li esse texto, e que eu queria inclusive ter feito uma pesquisa sobre a epilepsia, a doença em si, eu acho que é mais que a doença aí. Embora eu teria que ter lido um pouco, porque eu não sou médica, né?
Teria que ter lido um pouco sobre a epilepsia para saber. Eu sei que jogar no chão, babar, rolar, isso pode ser, mas querer jogar no fogo, querer jogar na água e ficar rígido como uma madeira, eu não sei. Não sei se isso dentro da epilepsia é possível. Mas eu queria também falar que é o seguinte: independente de ser epilepsia ou não, Deus está ali para curar tudo, ele curava tudo, Deus curava tudo. Tá. Jesus cura tudo. Nós, homens, que não curamos nada. Até agora, até o Exato, dia de hoje, nada. Mas Deus não, Deus curava tudo. Então, independente. exato. Aí a minha dúvida também, que eu falei que eu estava esperando o senhor falar para poder dizer alguma coisa, era justamente Sim, isso. Como ficaria a situação dos discípulos, né? Diante de uma situação dessa? Eles automaticamente cairiam em descrédito, pois já não havia muito crédito. E ainda com essa isso, situação, mais ainda, porque até eles entraram em discussão como, entendeu? Aí isso. fica muito complexo. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, e outra coisa também, que aí fala, no texto, fala em dois temas principais. Um deu para detectar nitidamente com a fala do Senhor, que foi o problema da oração e da fé. Será que é os dois temas, a oração e a fé, ou é ou é justo isso como fica por exemplo, como fica? Jesus deu autoridade para eles curar e expedir Demônios. o mundo, aquele negócio todo. Passou para eles toda aquela autoridade e eles não conseguiram. Será que os dois temas principais que nós temos que tirar, todos nós, desse texto, é exatamente estas duas situações? Uma é essa autoridade que não adiantou para nada. Não serviu para nada, eles não Sim, conseguiram, então não serviu, sim, não adiantou. Como é que fica sim. essa dicotomia aí? Deus deu autoridade, mas a autoridade não caiu sobre eles? Não recaiu sobre eles, por quê? Porque eles mesmos não tinham fé? É isso que nós temos que pensar? Como é que fica essa situação? Sim, Boa. sim. Não, é Obrigado, isso mesmo. Você entendeu o que eu queria saber, o que eu desejo ter certeza para Sim. não pensar bobagem, abobrinha, Não, para não não, pensar abobrinha perfeito, mesmo. perfeito, O que perfeito, Cristo. Eu sou professora, então gosto de tudo muito claro. E outra coisa, quando perfeito. as coisas ficam bem claras na nossa cabeça, nós nunca mais esquecemos. Eu tenho essa memória, graças a Então, Deus. Quando uma coisa fica clara na minha cabeça, eu nunca mais esqueço daquilo. Mas tem que ficar claro. Se não ficar claro, não adianta. Amanhã ou depois já nem. O senhor me sim, entendeu, sim. doutor Marlon? Obrigado, É irmã isso aí. Jacira. Ah, então tá, né? Obrigado. Por favor, me situa aí nessas duas diferenças que o texto quer fazer para nós. Perfeito. Não, ali o que o texto quer dizer é o seguinte, que embora Jesus tenha dado autoridade para eles, se não tiver a fé, essa autoridade ela se torna vazia, ela se torna Mas inepta. que ter a fé são os discípulos nele mesmo, porque a pessoa que quer ser curada, Isso, não. Tanto não, porque o pagão, Jesus curava pagão e o pagão não tinha fé nele. isso. É a fé dos discípulos em Cristo. É a fé do É a fé dos discípulo em discípulos. Cristo que Isso nasceria aí. agora nele mesmo, porque Isso. já que Jesus passou toda a autoridade, eles tinham que acreditar piamente neles, que eles seriam capazes de curar. Tá certo, pastor? Tá certo. E aí entra uma questão que o pastor Wilton ele sempre fala aqui, que a gente Hum. tem que lembrar sempre, né? Às vezes parece que é evidente, mas na hora da gente ler o texto a gente não se lembra. Que o Não, texto, por trás do texto, existem comunidades. é. Isso aqui provavelmente é uma crise da comunidade, que a comunidade que está por trás do texto está tendo. É isso Porque mesmo, é a a crise da autoridade comunidade. é dada Mas ela não somente aos passa para discípulos, nós. mas à igreja. Sim, Uhum.
Repassa, autoridade mas ela isso é repassa dada à para nós, igreja. a não ser para os senhores que são pastores, que estudaram livro de livro. Aí é diferente de uma pessoa que não é pastora, entendeu? Que não tem tanto Sim. esclarecimento. Mas aí, essa dúvida deles repassam para mim. Eu fiquei repassada. Será que é isso que eles querem falar? Que essa autoridade eles não conseguiram exercer porque, embora Jesus passou para eles, mas eles não conseguiram exercer por falta de fé neles mesmos e naquilo que Jesus fazia, que, na verdade, nem em Jesus eles às vezes acreditavam. Sim, tanto é que eles viram a transfiguração e estavam lá de novo com os doutores da lei, né? Então E eles não, estavam com falta de fé em Cristo, sim. mas porque e a outra dicotomia aí é aquele negócio que não é oração, é a falta de fé. É a falta de fé. Mesmo se fizer oração, se não tiver fé, não adianta, porque eles tinham orado antes. Orado todos eles, até nós, ao sair de casa, até eu, que sou uma mulher simples, ao sair de casa, eu não saio sem não orar. Eu não desço, não saio da porta, não abro a minha porta sem não orar para Jesus antes. Pedindo A questão é a fé. É a fé. Eles Tem que ter oraram para esse jovem que aqui Almeida chama, né? Jovem lunático. Eles fé. oraram para esse jovem ser curado, naturalmente. Oraram, mas só que não conseguiram nada. O menino continuou a ter aquelas crises. Agora, as crises para nós, realmente, a característica, muita característica ali é de epilepsia, espumar, se Sim. jogar no chão, aquele negócio todo. Agora, se jogar no fogo e fazer isso e querer a própria morte, isso daí não, só se já é especulação que eles fizeram, já aumentaram. Que isso aí na epilepsia não. Isso aí deve ser um pensamento pós o texto, né, que se desenvolveu, provavelmente. Tá. Valeu, Então, irmã Jacira. meu filho, fala. Muito Querido. muito pertinente a sua pergunta. Como sempre, a senhora Porque abençoada. eu sou pequenininha, mas eu quero aprender, amor. Eu estou aqui para aprender, não estou aqui para dizer amém, não. Me E ela é perdoe. pequenininha mesmo, irmão Marlon. Se é para dizer amém, pequenininha meu Deus, mesmo. estava lá no pastor Alain até hoje dizendo amém. Amém. Tá certo. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Nós iremos terminar. Está dando já 1 hora, louvado seja Deus. Com certeza, esse vídeo vai ficar para a posteridade, vai ficar para as pessoas. Pastor Isaías, faz Hoje não. Isso aí é cedo, hein? Oi? Era cedo. 22h01, a gente pode até 22h15, 22h30, depende mas eu tô dependendo do assunto, esse assunto tem plano para isso. Tem que dar margem para isso. A senhora gostaria de ter mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Não, o pastor Marlon foi ótimo, foi ótimo. Foi, não foi? Eu também foi. Não, ele te falou, nós conversamos agora. Foi. Ele, como é que se diz? Ele corroborou, tudo que eu estava pensando e o que eu não estava pensando também, ele fortaleceu. Isso, então tá ótimo. Isso que eu quero, fortalecimento da minha mente. Exatamente. Não, foi ótimo, maravilhoso. A questão da fé, né? A questão da fé é importante. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E eles foram, tipo, ficaram meio... foram expostos ali, né, o Alvacir? Ficaram expostos. Eles deveriam ter sido criticados ali. O pai falou, eles oraram lá e a oração deles, foi nada. Não adiantou para nada. Então, vamos terminar louvando ao Senhor pela vida do professor Marlon. Quinta-feira estaremos aqui de volta. Pela vida da irmã Isabela. O professor Marlon, a irmã Isabela falou muito, hein, irmão Marlon? É verdade. Depois eu vou falar com ela. Uma bênção. Estejamos aqui na próxima quinta-feira. Vamos orar para terminar? Senhor, te louvamos, te agradecemos pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Te louvamos, Senhor, porque Tu é o Deus que colocou a fé em nossos corações. Tu gera fé em nós.
E nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos, pecadores, somos, Senhor, filhos da perdição, mas um dia, tu nos resgatou e mudou o nosso fim. Tu nos deu perspectiva de vida. Tu tirou a perdição e nos deu a tua salvação. Por isso, Senhor, eu te louvo em saber que tu pagou na cruz a dívida que tínhamos com o pecado, mas tu nos deu salvação e hoje nós somos salvos em ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida do professor Marlon, dê sabedoria, continua aguardando, do professor Wilton, da irmã Isabela, irmã Jacira, do irmão Alvaci, do irmão Jair. Por favor, professor, nos guarda, dê-nos uma noite abençoada, para quem vai trabalhar amanhã, que seja um dia frutífero, abençoado, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Ô, Jair, eu vou dar um pulo aí, Jair. Estou aguardando. Vou levar o Marlon, vou levar a irmã Jacira. É isso Isso é um aí, estou na prazer. fila. E eu estou na fila para receber a visita do senhor também. Irmã Jacira, Amém. ele tem um colégio enorme em Vila Isabel, irmã Jacira. Que beleza, uma pena que eu já estou muito idosa para dar aula, senão já queria dar aula lá. Seria um prazer. É um Eu acho prazer. que a irmã Isabela ia falar. Eu ouvi ela. Por favor, irmã Isabela. Tudo bem, pessoal? Como vai? Eu ouvi a aula inteira. Eu só estava quieta porque eu estava pondo meu filho para dormir, por isso que estava tudo muito tranquilo. Missão importante, missão importante. Sim, Então, irmã sim, mas eu Isabela, ouvi tudo. então, nós temos essa aula toda quinta-feira, de 9 às 10. Quando passa um pouquinho até 10h15. E aqui nós aprendemos, falamos, questionamos e aprendemos esses textos bíblicos, né? Que são tão corriqueiros e passa Sim, despercebido. Então, a irmã sim, já sim. tem o endereço. Se a irmã tiver sem dinheiro, a gente paga a passagem da irmã. E agora vamos na cantina, porque o Jair trouxe suco de abacaxi e o Marlon trouxe o empadão, a irmã Jacira Eita. trouxe bolo de chocolate. Vamos para a Então, cantina agora. Festa. Vamos para a cantina da igreja, amém? Vamos. amém.